difícil aqui, que a conexão, não sei se é por causa da quantidade de gente que está acessando a essa hora. Mas eu tava reconectando. Deixa eu ver esse negócio dos filtros. Jesus, me recomenda alguma mais. Ai, que Vou fofa. deixar sem nenhum mesmo, deixa quieto. Vamos lá. Caindo neve. Tudo bem? Peraí, deixa eu Estreando? tirar a folhinha, deixa eu voltar pro normal, peraí. Ai, tem as borboletas é bonitinho. Perfeito, pode deixar essas borboletas. Eu tô combinando com a minha roupa. Gostei. Adorei. Cássia, estreando, né? Numa live, primeiro da vida. Pois é, Cris. Eu tô muito feliz que você tá aqui, que eu fui a pessoa que te fez estrear nessa vida. Essa vida de lives. De mãos dadas. É. Gente que tá entrando, a Cássia é professora de música do meu filho, do Gabriel. Ela é uma pessoa muito especial e ela vai falar para vocês sobre educação musical no desenvolvimento infantil. Né, Cássia? Olha, eu particularmente sou uma pessoa que vim de uma família muito musical. A minha mãe tocava órgão, meu tio toca acordeão até hoje, o meu avô tocava bandolim, a minha sogra, até minha sogra também, meu filho gosta muito de música, porque minha sogra dava aula de piano, meu irmão, tudo que ele pega na mão, ele tira música. Qualquer coisa, mesmo que não seja instrumento. Então, assim, acho que eu sou a ovelha negra da família, que não faço música, né? Só acompanho o Gabriel. Mas ele gosta muito, muito, muito de música. Eu sempre senti a importância disso pro meu filho. E responsabilidade vem de uma família musical, tá? Não é? Só que não na sua veia. Fala que você não é musical, claro que você... Todos nós Deve somos. estar em algum lugar aqui, escondido. Todos nós. O que acontece é que muitas vezes a gente acaba inibindo isso. Então a gente, por alguma retração, por vergonha, por acreditar que não é capaz, as nossas crenças na música, a crença limitante na música também entra. É pra vida. Né? Pra Então, tudo, né? a verdade é que para você a música não é uma prioridade. É, verdade. Não é mesmo. Porque se de fato fosse, eu digo você Mas eu aprender. sempre gostei. Tanto é que é uma prioridade na vida do meu filho. Eu quero que Isso, ele sempre siga esse caminho. para você aprender um instrumento, digamos assim. Porque nas aulas você é extremamente musical. Você sabe. Durante a... Se os pais não forem musicais, a criança não vai se soltar. Ela não vai se desenvolver da maneira que, né, de como eu proponho durante a aula. E você é super leve, é super napada. Eu gosto de participar desse momento com ele. A gente tá sentindo falta. Então, calma, não fale que você não é. Para você tocar um instrumento, muitas vezes passou do momento, né? Porque o ideal é quando a gente é menor. Não tem, não que isso seja regra, mas é muito mais fácil a gente aprender por conta de disponibilidade de tempo. Quando a gente é mais novo, a gente tem A gente tem mais tempo para aprender. responsabilidade. Cassi, vamos aproveitar que você já tem bastante gente aqui que entrou. Vamos falar um pouquinho mais sobre a importância da música no desenvolvimento infantil. Acho tão importante. Fala. É muito importante. Assim, quanto eu sempre falo, as mães vêm para mim e me perguntam, mas a partir de qual idade, Cassi? Eu não tive essa oportunidade que hoje o universo conspirou a favor de nós, seres humanos, termos essa oportunidade de viver, de vivenciarmos. A gente está numa época que tudo está muito voltado para a infância, né? Porque a gente, mediante todos os estudos, as comprovações científicas, elas mostram o quão importante a infância é para o ser humano. Ela é a base. Cima da onde nós vamos nos sustentar. Então, a música ela vem como uma dádiva mesmo. Ela desenvolve o ser humano por completo. E quanto mais cedo, melhor. Eu sempre falo que desde a barriga da mãe, a criança já se desenvolve.
Descobriu que tá grávido, já começa a cantar, já começa a colocar músicas com padrões vibratórios elevados, porque nós somos seres humanos, somos formados por células, por átomos. Tudo isso é frequência, é energia, e as conexões, o bebezinho, a sementinha que está ali plantada, ela sente tudo isso. Nós sentimos, conforme nós vamos crescendo, a gente se desconecta. Por isso que a infância é tão maravilhosa, porque é um momento, principalmente nos 7 primeiros anos, é um momento onde a criança ela está totalmente entregue e vulnerável àquilo que os pais querem enraizar dentro dela. Então, muitas vezes, elas não têm maturidade emocional, cognitiva, tudo isso ele vai se desenvolver com o crescimento. Cada momento é uma fase de desenvolvimento. Mas até os 7 anos, eu sempre falo que é o momento... O que você quer que seu filho seja? Quais são os valores que você quer que ele adquira? Até os 7 anos. Depois é possível, lógico que é, mas é mais difícil. Porque a criança já está com a personalidade formada, é mais difícil. Então, desde pequenininho, é a rotina, o que você tem dentro de casa, que nem você falou. Você vem de uma família de músicos. Por isso que você gosta de música, Eu gosto, né? porque eu via todo mundo tocando, né? Minha mãe tocando, tentando me ensinar, né? E aí ensinando meu irmão, ele pegando com aquela facilidade. Meu tio nas festas juninas sempre com o acordeão, alegrando o pessoal. Meu avô, até fazer uma música pra mim ele fez. Ai, que lindo! Isso você nunca me falou. Não posso falar, senão eu vou chorar online, aqui ao vivo, pra todo mundo ver. Eu não, depois eu te conto em off. Olha, ai, ai, ai. então, Peraí, por tocar, se eu não ouvi o que você falou agora. tá falando de... Você acabou de falar pra mim do seu avô, ele fez uma música que te emociona. Ah, A é? gente trabalha o emocional, a gente trabalha o sentir, o expressar e o se comunicar. A música ela é uma forma de expressão. Então, quanto mais a gente vivenciar esse processo e dentro de todo o mecanismo, né? A gente estuda, eu faço 1000 cursos, eu estou o tempo inteiro lendo as metodologias que eu acredito. Tenho professoras, tenho mestras que todo dia eu vou lá, eu pergunto, eu tiro dúvidas. Então, tudo isso é extremamente importante, você a informação e para você saber aplicar, que é uma técnica, né? Pois é. O Ela... Cassi, desculpa, eu te cortei. É que você comentou aquela hora sobre quando a gente está gestando, né? A importância de você colocar música para a criança ouvir e tudo mais. A gente vê isso até nos aplicativos de gestação, momento certo, que os ouvidinhos já estão desenvolvidos para a gente começar a ouvir música, contar história para a criança e tudo mais. Mas depois que a criança nasce, quando que você acha que é o momento ideal para a gente começar com essa educação musical? Porque o Gabriel Então, lá, começou com 1 ano. quando eu entendi o finalzinho, O Gabriel começou com 1 ano. foi com um aninho, foi aqui em casa. Até antes disso, né? Tem criança que começa até antes. Sim, eu na escola, eu trabalho a partir dos 6 meses. Por conta da logística mesmo. A criança já tomou as vacinas, ela já está sentando, já está sentadinha. Então, até para juntar as turmas. Nossa, tem muitas borboletinhas tão eufóricas. Até para porque na parte de. A gente, na escola, a gente não sabe quais são as mães que vão chegar, né? Tem vezes que chega um grupinho formado, mas às vezes chega um por vez. Então, bebezinho eu tenho só um. É difícil essa dinâmica. Então, eu optei por ter a partir dos 6 meses de escola. Mas, em casa, a mãe já tem condições de trabalhar a música com a criança desde pequena. Assim como muitas mães... Né? Oi? A mãe trabalha com a criança desde que nasceu, alguma coisa musical. Mas aí entra mesmo na educação, na escolinha, a partir dos 6 meses. 6 meses. E em casa, cantando. Música clássica, não tem comparação. A música clássica, ela tem uma estrutura. A estrutura musical dela, a estrutura harmônica dela, é uma estrutura
perfeita, relacionada à frequência vibratória. Por isso que a gente vê tantas músicas para estudar, música para se concentrar, porque a música clássica ela tem esse poder. É lógico que se for uma pessoa muito agitada, ela ainda não está acostumada com aquela frequência. Então aquilo no começo vai incomodar. Tem bebezinho que no começo não fica muito, né, prestando atenção na aula, quer sair, às vezes chora, assusta, né? Crianças na escola é fato, né? Então, assim, é tudo muito diferente. O bebezinho sair de casa, ir para um lugar que ele não me conhece, ele não tem vínculo comigo, né? Então, ele precisa ter vínculo com a professora, com o ambiente, com toda a vibração do espaço. Então, isso realmente leva tempo. É como nós fazemos. Tem pessoas que fazem amizade fácil. Eu também faço amizade fácil. Mas tem pessoas que não, que são mais Tem resistentes. gente que é mais reservada, que é a característica da pessoa, né? Já desde que nasce assim. O bebezinho é a mesma coisa, então tem tempo de adaptação. O importante é a mãe focar no que ela quer, entender, né? Porque a partir do momento que deixa de ser uma crença, musicalização é bom por quê? Porque todo mundo vai. Porque tá na moda. Não, isso é uma crença. Porque eu acho bonitinho. Porque é legal. Não. Tem que entender quais são os motivos que tá levando a tua criança para aquele lugar. E aí, quando você entende, aí tudo muda. Você se esforça, você insiste. Né? Então. É verdade. Eu tava olhando agora aqui os comentários, porque eu travei lá no começo e não tinha visto. A Carol falou que a Laurinha começou com 6 meses. A Carol, ela levou a Laurinha com 6 meses, e 6 meses depois o Gabriel entrou na salinha de aula da Laurinha. E até hoje eles são super amigos. E demais. Começou lá na sua aula. A conexão, né? Nossa, eles logo fizeram amizade, os dois. A Cici falou que logo fez amizade fácil com a gente também. Ai, gente. Vocês estão ouvindo bem a gente? Às vezes dá uma cortadinha, né, no áudio, mas acho que tá dando para entender. Se tiver algum problema, se não estiver escutando, vocês escrevam aqui, tá bom? E se tiverem dúvidas também. Ô, Cassi, em que momento que você introduz o lúdico? Como é que você introduz o lúdico nas aulas? Porque é tão importante o lúdico nessa primeira infância, né? Então, o lúdico, ele é uma linguagem, né? Ele é uma linguagem que a gente é uma linguagem expressiva, que vai evitar que a criança conheça si, conheça o outro, conheça a cultura que a gente está vivendo, o mundo que nos circula. E com isso a gente acaba criando um espaço muito genuíno, muito puro, de aprendizado significativo. Então, através do que é essa magia, são essas borboletinhas voando. Explicar para as crianças da forma que você explica, né? Adoro quando você fala que o som é alto, igual do passarinho que tá lá na árvore, ou quando o som é baixo, igual do sapo que tá lá na lagoa. Essa associação que a criança faz é ótimo, isso adoro. Eu vou te contar um segredo. Isso é muito simples da gente entender e se conectar quando a gente se conecta com a natureza. Porque a natureza, ela é perfeita. Ó, as borboletinhas aqui, elas estão voando levezinhas. Elas estão muito levezinhas porque a borboletinha, ela voa leve. Então, eu vou me inspirar na natureza. Porque a natureza que vai me dar ferramentas muito nítidas e muito óbvias. É o simples, né? Às vezes o simples é o mais complicado. Então, a natureza, ela é em quem eu mais me inspiro para tudo. Porque ela é divina e não somos seres divinos. Então, se completa. E quando a gente lida com criança, a gente precisa ser entregue. A gente precisa entender sobre o amor, né? Não aquele amor que valida tudo. Não, porque isso não é amor, né? Então, dentro da sala de aula, a criança tem algum comportamento que não é condizente. Explica e a gente, com amor, e a gente dá
os parâmetros para aquela criança, para ela saber, para ela ter o limite ali dentro da sala de aula também. Porque isso é extremamente importante. E a música é uma coisa muito engraçada, muito interessante. Ela ensina pra gente ela ensina pra gente o momento de começar e o momento de parar. Então, quando eu tenho uma música, um tamborzinho que eu falo do silêncio, eu mostro quando é que a gente tem que tocar. Agora, crianças, agora é silêncio, agora é parar. Então, eles aprendem os primeiros comandos ali. Esses isso comandos de escutar, de ter paciência, de começar a música, terminou a música, escutar o som, fazer igual. Eu acho isso muito, muito bom. Pro e não é Gabriel, fácil. não é Não é fácil fácil. você fazer a criança prestar atenção e fazer o que você quer que ela faça. Tem que ter um jogo de cintura. E prontinha lá, que já cante do ré, mi, fá, sol, lá, si, do, da, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. E é um processo de construção. Construção. E a parte de começar desde cedo, essa criança ela tá tendo um ganho. Imagina estimular com um instrumento harmônico, você está interiorizando nela padrões, referências harmônicas, referências da natureza. Imagina você esperar para ela entrar na escola. É uma... Nem que a criança entra tão novinha assim, com 6 meses, mano. Tem criança que entra um pouquinho mais velha, então acaba demorando um pouco mais. E nem sempre a escola também é tão lúdico e tão. Eu acho mas elas que estão mudando. depende As do escolas mudaram. sistema. Eu até vi parte de escola pública. Hoje em dia, a gente tem muito acesso à informação. Muito. Então, a gente está indo para uma era tecnológica onde você falar, eu não sabia. Isso aí, a gente não tem mais essa desculpa. Então, o que vai diferenciar os profissionais de hoje em dia, falo na minha área, é a qualidade e o tipo de material que você está oferecendo, que você está buscando, que você está estudando, porque ali na internet você aprende de tudo, tem música de tudo, tudo que é estilo. Então, qual que é uma das minhas missões dentro das minhas salas? É eu passar aquela referência harmônica que eu acredito. Aquelas músicas com aquelas referências e com aquelas orientações que eu acredito. E as mães que sintonizam, que acreditam, né, também nessa linha, elas vão chegar a aprender, né? Então, essa parte de desenvolvimento das escolas, graças a Deus, né? Então, a gente faz aquele negócio de tudo concentrado em um, o outro não sabe. Não, a informação é para todo mundo acessar. Pois é. E vem cá, e nas escolas as crianças não podem entrar com os pais, mas na aula de música a gente entra. É na sua aula de música, é uma coisa geral? Na maioria das aulas de música para bebê, nessa faixa etária, as mães entram sempre? Como é que é? Então, na minha escola, até os 3 anos e meio, depende da turminha e depende da maturidade da criança. Mas é máximo até 3 Muito bebezinho de 6 meses não tem nem como ficar sozinho, mas não tem. pra Não tem. frente, com 1 ano e pouco, mesmo assim continuam com as mães, porque o Gabriel continuava com a gente, mas é sempre assim ou é uma diferença da sua escola? Não, Como na parte da educação musical, a metodologia é essa. A mãe entra. E um dos principais motivos é a parte afetiva. É um momento para a gente estabelecer os vínculos com a mãe, ali na sala com a mãe, né? Então a quem gente puder acaba na aula, né? Não só a mãe. Aqui geralmente é a mãe, mas ainda tem os pais, tem de vez em quando vai uma avó, né? muitos pais vão, viu? Tem muitos É, pais que tem mais pais. Nas vezes que eu fui, na minha aulinha, sempre eram as mães, né? Às vezes só que é um pai lá, o pai da Luísa. não que o pai dá aula, mas tem semana que numa turminha vem os pais e Todos tem os pais. Eu ainda tem não aconteceu isso ainda, assim, de tipo, eu ser a única mãe e ter todos os pais. Não aconteceu isso comigo ainda, sempre foi as mães. Mas eu acho que eu já vi mesmo foto no teu Instagram, de verdade, todos os pais reunidos.
não acontece sempre, né? Mas isso é muito importante, né? Essa história do vínculo é muito importante nessa faixa etária mesmo. Mas tem mais, né? Vai além do vínculo, né? Extremamente. E também é uma oportunidade dos pais voltarem a ser criança. É verdade. O adulto se reconectar com a sua criança interior. Porque é ela que rege a gente lá dentro, né? Então, quando a gente se conecta com a nossa criança interior, a gente passa a entender melhor o que o nosso está sentindo, o que aquela criança está passando. A gente consegue respirar e muitas vezes, em algum momento mais afetivo, você consegue relembrar. Pô, eu também passei por isso. Ou em até casos, eu lembro disso. E aí, aí vem a empatia também, né? Com o seu filho. E na aula, nessa parte de reconexão com a sua criança interior, eu preciso disso. Sem isso, o meu trabalho não flui. Então, Porque a gente participa mesmo, não é só ficar lá olhando. A gente participa mesmo. A gente gira, anda em roda, faz o cavalinho, pula. É um relaxamento até pra gente também, que vive numa correria do dia a dia. Chega esse momento, é muito legal participar. E para mim é maravilhoso ter as mães se entregando, sabe? E isso para mim Ai, dá até vontade. Porque para mim é a recompensa do meu trabalho, é esse amor que eu recebo. E eu ver que as crianças nunca mais vão esquecer desse momento. Isso é maravilhoso. E saber mesmo que aquela criança fez um mês de aula ou 6 meses, a sementinha foi plantada. Não adianta. Já está ali. Então, em algum momento na vida dela, pode ser que ela tenha 20, 30, 40 anos. E em algum momento ela vai se certeza. Uma memória afetiva. Não é? Olha, o Paulinho fez uma pergunta muito legal aqui, unindo nós duas. Ó, boa noite, parabéns pela live. Gostaria de fazer uma pergunta. Quando uma criança chega no consultório assustada e com medo, vocês acham que a música pode ser uma ferramenta para um reforço positivo? Eu acho muito, eu uso a música no meu consultório, eu uso muito lúdico também. Lá, né, tem a televisão, que as crianças escutam musiquinha e tal, mas às vezes eu tô fazendo algum procedimento e a criança pode estar assustada, tem muitos bebezinhos que vão lá com cárie, e aí a gente cantando para eles faz com que eles foquem no que a gente está cantando e desfoquem do assunto que eu estou fazendo ali dentro da boquinha deles. Então eu uso muito essa história da musiquinha. Às vezes eles não podem, não dá, a posição que tá, não dá para ver a televisão, se distrair com o desenho e tudo mais. Mas a musiquinha ajuda, porque eu tô ali do ladinho, bem pertinho, fazendo um tratamento na boquinha deles e vou cantando. Às vezes eu pergunto pra mãe uma musiquinha que a criança goste, que tá acostumada, que eu saiba, né, cantar também. E isso me ajuda bastante. A música me ajuda muito como um reforço positivo. Muito, muito, muito. E eu vi que você faz o barulho da abelhinha. Faço. Eu faço barulho de vários animaizinhos, assim. Então, por exemplo, eu não vou falar para um bebezinho de 2 anos, de 3, que eu vou fazer uma restauração com a caneta lá de alta rotação, porque a criança não entende. Então, eu tenho que focar em outras coisas que fazem parte da vidinha deles. Então, eu pergunto que barulhinho que é. Tem criança que fala que o barulhinho do motorzinho é de um carrinho. Então eu falo, vamos ver, o que você vai escutar aqui? Será que é um carrinho? Será que é uma abelhinha? Então aí eu ligo o motorzinho, né, a caneta, e aí eu pergunto pra criança, a criança fica prestando atenção. E aí tem criança que fala que é uma abelhinha, tem criança que fala que é um carrinho, tem criança que fala que é um avião, teve criança que falou que era uma montanha-russa. Eles são muito criativos. E aí eu utilizo isso que a criança falou e vou contar uma historinha, que vai, a abelhinha vai lavar o seu dente, entendeu? O carrinho vai postar uma corrida aqui, nessa pistinha. Então eu aproveito que a criança falou e continuo de forma lúdica para me ajudar ali a fazer o tratamento e eles entenderem o que está acontecendo na linguagem deles. Aí é a sensibilidade também, né? Esse espaço que deixa a criança se expressar, você tá pegando o gancho, você tá o momento dele ali para tranquilizar, que é um espaço lúdico e
oferece esse espaço genuíno, que é onde a criança se expressou. Então, A criança se expressou, eu entendi, falei na língua dela, aí eu tenho uma troca também, né? Uma confiança, gero confiança na criança, ela entende o que eu tô falando, entende o que vai fazer na boca dela. E aí é uma troca e a gente consegue dar tudo certo. A Carol falou que a Laurinha sempre se sentiu muito bem no meu consultório. A Laurinha é uma fofa. Bem, Ai, ai, ai. Cassi, você falou que é muito importante os pais se entregarem, né? Tem gente que fica com vergonha, que fica travado no começo? então, pode falar? A primeira aula, sim. Mas a partir da segunda, não. Não, né? Tem mães que são mais quietas, elas não são tão. Mas aí é personalidade. É, Mas o brincar com a criança, todas elas. E também, assim, se a mãe não vai com esse espírito, ela não continua, né? é Então é bom até para as mães. mesmo. Então é um trabalho duplo ali. Todo É muito bom, é uma forma da criança aprender e desenvolver brincando ali, curtindo com a mãe. É muito legal. Eu acho super legal a mãe se entregar mesmo. enquanto eu tô no piano, eu não tenho uma pianista, né? O cenário ideal seria eu ter as crianças e eu ter uma pianista tocando, mas eu ainda não cheguei nesse ponto. Então, eu fico um primeiro momento ali com as crianças ensinando, e aí quando eu vejo que as mães já tratam, A gente já decorou a musiquinha, a coreografia. eu fico com o olho no peixe e no gato ali, né? Aí você vai lá no piano e a gente canta. E você é o meu apoio, eu não vivo sem. Então, ela é necessária, né? Um trabalho. Aí você vê mais um aprendizado que as crianças. O aprendizado em conjunto, a parte de sociabilização, que também é com os. Então, tudo isso a criança está vendo. Ela tá Você vendo. sabe que lá no consultório eu também preciso muito dessa entrega, né, dos pais. Porque tem mãe que chega lá assim, super aberta para tudo que vai acontecer, mas eu já atendi mães que, engraçado, até aconteceu isso com um pouco de tempo atrás, antes de começar a quarentena. Eu lembro até tava contando essa história pro meu marido outro dia. Eu tava na sala de espera, a cadastrar os pacientes no sistema novo, e aí chegou uma mãe com uma criança no colo, muito nervosa. Assim, ela tava com uma consulta agendada, mas ela chegou esbaforida. Ai, vai começar. E ela tem medo. E ai, onde é que eu vou botar ela? Ai, filha, senta aqui. E eu vi que ela tava tão assim. E aí eu pedi pra ela esperar um pouco, né? Acalmar, toma uma água, mãe. Vamos colocar a criança ali pra brincar no espaço Kids. E aí eu deixei ela ali brincando e fui conversar com a mãe. Eu falei, mãe, calma, se entrega pro que vai acontecer. Aqui não, a gente não veio para um campo de batalha, né? A gente vai cuidar do sorriso da sua criança da melhor forma possível. E aí ela foi se acalmando, ela foi se entregando para coisa. E aí é muito engraçado você ver essa transição da mãe, né? Tão fechada, não sei se já passou por uma situação ruim ou se ela tava ou se ela tem medo de dentista, ela tava passando aquele estresse para a filha muito travada ali, não deixando falar com a menina. E aí eu consegui deixar a mãe mais calma e ela mesmo se entregou para a história toda do lúdico, ela entrou na nossa vibe e deu tudo certo, sabe? É muito legal quando a mãe se entrega. Agora tem realmente umas que a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer ela se entregar pro que está acontecendo ali dentro da nossa salinha. Harmonizar. Você harmonizou uma situação, um conflito, né? Então, o lúdico para ali toda a situação para você trazer para as células ficarem e a harmonia também. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente tem que usar o lúdico até com os pais, não é só com as crianças, né? Para eles entrarem nesse mundo também. Com certeza. O lúdico da vida, gente, a florzinha na área. Quem trabalha com criança e com pais de crianças pequenas, realmente tem que trabalhar com lúdico, não tem outra forma.
E que momento, Cássio, que as mães param de participar das aulas? É muito doloroso essa separação? Elas Então, querem continuar participando? Como é que é? querem. É mais tirar. É mais difícil fazer a criança. É mais difícil tirar a mãe do que a. É mais Enfim. difícil tirar a mãe do que a criança, né? Mas isso assim sempre, né? A gente sabe, na escola, no consultório e na aula de música também. Para as mães sempre é mais difícil. As mães gostam muito daquele momento, né? É, As mães que valorizam demais. Sim, é, mãe que vai para sítio, que gosta de brincar de amarelinha, de voltar. é. Então, assim, tem mães que são muito enraizadas, que gostam muito. Essas são muito difíceis fazer o parto, mas é muito necessário, porque ela precisa, da sala de aula, ter essa autonomia para ela se expressar e para ela se relacionar com um amiguinho de sala, Mas né? como é que você avalia isso? É por idade ou você vê pelo jeito da criança, pela maturidade? Em que momento que a criança precisa ficar sozinha na sala de aula? Eu tenho um limite que são 3 anos e meio. Tem criança que quer até com antes, até antes, mais cedo. Mas vai Uhum. depender da linha, né? Às vezes a criança está pronta, a outra ainda não está. Aí eu vou deixar uma mãe na sala e a outra não. Então, assim, eu avalio a sala. É, dá para Mas, ficar uma mãe, a outra, uma fora e outra dentro. Tem que ser todas, porque as mas aulas não são individuais, então tem que organizar a coisa ali, né? Para dar não, certo. não dá. A gente tem. Porque senão a criança que tá sem a mãe vai ficar sentida que a mãe da outra tá na sala. Então tem Mas que ser combinado. nenhuma criança com mais de 3 anos, porque Uhum. ela já começa dependente. A natureza delas. Tem criança até que quando a mãe tá na sala, quer que ela ajude, sabe? Ela parte da fase do desenvolvimento dela, se afirmar. Então, ela não quer que a mãe fique ali perto falando o que tem que fazer, ela tem É, que se autoafirmar. Então, nesse momento é mais fácil. Mas com o jeitinho tudo flui e tudo atinge o objetivo. Aí com 3 anos, 3 anos e meio, aí eu vou para um outro processo que eu vou trabalhar com tudo que a gente plantou e aí vem a parte de aprender a cantar as tonalidades, a expressar o vocal, nessa fase já começam a fazer isso. já De 3 anos começam e meio. as Legal. notinhas, tudo através do Lu. Eu queria colocar uma criança de 4 para ler pauta de nota, para ler notinha. Não, não tem nem condições. Vem muitas mães para mim querendo colocar a criança com 5 anos no piano. Eu já recebi, Cedo. eu já recebi, mas eu não mais. Assim, esse Para processo, essa mãe, por exemplo, que quer pôr a criança no piano, você acha que é a partir de quantos anos? a partir do. A criança que já fez visualização comigo, com 6 anos, ela tá pronta. Ela já tá lendo nota, ela vai sentar Porque no. ela já teve todo esse preparo, né, Tá, anterior. Já tá. cresceu com a música, já desenvolveu Muito. muitas habilidades musicais. A, Ouvido, tudo. a transição, eu tô lendo aqui o comentário da. A, trans, a transição é muito natural. Natural. Agora, eu peguei uma criança e não é outro processo. Então, é com 7 anos. Aí ela está na escola, alfabetizada, já está entendendo mais maturidade. Mas antes disso, não pego para dar aula de. A não ser que seja o meu aluno, por conta de todo o procedimento que já veio. Mas no piano em si, a parte. E tem a musicalização, né? Porque com 6, com, com 4, 5, 6, eles estão experimentando vários instrumentos. Eles estão experimentando violão, teclado, E estão piano. descobrindo o que eles gostam mais, né? Às vezes a mãe quer que a criança toque piano, mas eles não conheceram todos os outros instrumentos para saber se eles gostam mais de piano ou se gostam mais do violão, né? Exatamente. Não. Lá comigo, já faz pondo, bateu na porta errada. Que não dá pra gente.
Não dá. Por isso É, que esse momento é tão importante para a criança saber qual que ele quer. Com 7 anos, qual que é o instrumento que você quer? Quero o piano. Então, ele vai a fundo, porque ele não vai se frustrar, né? Ele vai a fundo naquele instrumento, porque ele experimentou, ele já vivenciou. Então, com 7, ele óbvio que no meio do caminho pode acontecer, gosto, não é isso que eu queria. E tudo vai depender da avaliação dos pais. Porque muitas vezes aquela criança ela tá com algum problema psicológico. Então, na verdade, não é que ela não quer piano, é alguma coisa que ela está satisfeita, que está gerando aquela, aquele, aquela versão, que na verdade não é pelo piano. Então, é muito delicado, né? é E mesmo. insistir é determinante. Porque a criança vai começar, vai fazer, vai começar. E aí vai entrar na faculdade, vai ficar um ano. É uma regra? Não, lógico que não. Mas a gente precisa ensinar as crianças a começar e a ter. Isso é importante. Começar um projeto e terminar um projeto. Eu vejo muita gente que começa um monte de coisa e não termina nada, né? É, eu também já fiz isso algumas vezes em alguns projetos, é tanta coisa, mas a gente precisa saber focar. Se você tem esse objetivo, você tem que começar. E é difícil, mas você tem que ter consistência e você chegar lá. Senão você não chega nunca. E nisso a gente desenvolve tantas virtudes, né? A paciência, a resignação, a vontade, a persistência. É, Hum, quem não persiste não faz nada, né? Então, persiste em tudo. precisa persistir mesmo. A minha mãe tá falando aqui que meu irmão começou com 7 anos. Eu achei que tivesse sido com 9. Foi com 7. A Carol tá falando que quer muito que a Laurinha toque piano porque a mãe dela tocava. E ela chegou a tentar fazer aula com você. E a Não, Cici falou que você deveria começar um projeto para terceira idade. gente, tem tempo. Eu amo Quando idoso. eu chegar lá na terceira idade, eu começo a fazer aula de piano. Que hoje eu não Mas consigo. a Cecília tá se colocando na terceira idade. Olha só. Ela quer Mas fazer também. Acho que ela tá pensando na mãe dela. a mãe Que dela. a mãe dela Gente, quer fazer a aula com a tia Cássia. mas é que não dá. Olha, o Eu, lúdico para criança funciona muito, muito igual para os velhinhos. Minha mãe, ela atende, assim, muitos velhinhos. E, gente, ela lida com eles igual eu lido com as minhas crianças. É muito bonitinho. ok, você sabe que uma das metodologias que eu aplico é do Dalcroze. E o Dalcroze, ele tem muita rítmica, né? Desenvolver ritmo. Então, isso serve, isso na missa, a rítmica, ela tem, em cada esquina tem academia de rítmica. Porque lá tem muito idoso também. Isso para os idosos é maravilhoso, porque você É. trabalha a flexibilidade. Depois você fica na internet. E aí? Melhor você colocar nos seus objetivos daqui uns bons aninhos. Já tem, aliás, você já tem várias alunas aqui, ó. A Carol falou que quer fazer, a Ceci quer fazer, a Petiche também quer fazer, a Thalita ou a Tarsi, não sei qual das duas que tá falando aí. A gente vai montar uma turma. Vamos montar uma turma das mamães, mas a gente não tá na terceira idade, não, viu? Me poupe. Calma lá. Pô, elas querem fazer uma turma da terceira idade, elas se colocam pra fazer aula, eu não tô na terceira idade, que isso? Como assim? É a turma das mamães. Aí a Thalita que tá aí, tudo bem? A mamãe da Pipi. Ó, a mãe dela também quer fazer. Ai, eu vou certo, pronto. Novos projetos. Tá. Mas Foi bom que você falou que nesse momento da criança escolher o instrumento, né? Você falou que nesse momento é mais fácil quando ela vem com essa musicalização desde o início, né? Ela escolhe o instrumento. E a criança que começa desde sempre com a música, você ajuda, você orienta a criança a escolher o instrumento, ou você deixa muito para ela mesma escolher? olha é ela que vai falar. Em algum momento eu vou
lá. Você percebe qual que ela tem mais facilidade, qual que seria melhor a criança focar? Consegue ver desde, em alguns casos, desde bebezinho. Qual que é o caminho que aquela criança vai pegar. E assim, eu acredito muito em potenciais que a criança tem e em habilidades a serem desenvolvidas. Então, muitas vezes, a criança ela já tem um potencial, por exemplo, no piano. Então, ela tem mais facilidade. E tem crianças que vão ter, que a gente vai desenvolver a. É por isso que a gente vê pianistas. Eu vou mostrar para vocês vídeos de pianistas menorzinhos, tipo uma criança de 4 anos. Nossa, já vi. Tem uns que são. Você fala, não é Isso já possível, cara. Já tá vi. bem, né? Não é? Então, isso é a prova viva do potencial que aquele ser humano já nasceu com aquilo predisposto. Não tem como falar que não. Mas, ao mesmo tempo, uma criança de 3 anos vai ver que a gente está falando de ser humanos normais, né? Não, é raridade, né? São crianças que vêm para demonstrar uma coisa a mais na arte. Essas crianças, ela vem com uma missão no ramo, na parte da arte. Mas eu tô falando de crianças mais, eu como você, e que a gente desenvolve habilidades. Eu, desde muito pequenininha, eu tocava. Então, eu tenho minha infância tocando piano. Eu passei dos 6 até os meus 17 tocando uma média de 6 horas de piano por dia. Meus vizinhos não aguentavam mais. E aí eu fui fazer. Ah, eles iam adorar, Cássia. Porque o meu irmão, ele tocava muito, né? Desde os 7 anos até hoje. E todo mundo gosta de ouvir ele tocar. Os vizinhos do prédio, tudo. Só quando ele resolveu que ele queria aprender bateria, que foi meio complicado. Mas aí logo ele desistiu, então tudo bem. Ficou no piano. Mas ele tira a música de qualquer coisa que você dê pra ele. Então, ele já tira muitas músicas de ouvido, né? Antigamente, a minha professora, né, lá atrás, deixava eu tirar de ouvido. E eu, desde pequenininho, eu tirava. A primeira música foi com 4 anos, Cai Balão. Ele tira, ele fazia, eu lembro que ele fazia aula tal, com partitura, com a Mitsuka tal, e aí depois ele queria ouvir as músicas das bandas que a gente gostava, ele tocava pequeno, assim, novinho. Hoje, então, hoje eu ensino a criança a ler partitura, mas eu também Difícil. toco para ela descobrir de ouvido, ó, que tô essa que eu tô tocando, tira essa música. É importante saber ouvir, né? Sim. Conhecer, né, as notas pelo ouvido. Ó, a Carol perguntou se é um dom ou se a gente pode desenvolver essa habilidade. Então, os dois, é o que eu acabei de falar. Que você tava falando agora. Tem criança que já nasce com aquele dom e tem crianças que vão desenvolver, né? Então, os dois casos também sim. E isso que é o curioso, né? O meu foco é a criança aprender um instrumento, né? Só que junto com tudo isso, vem todos os benefícios, tudo. Por isso que a gente fala que desenvolver inteligência musical é você trabalha com os dois lados do cérebro. Porque você desenvolve a sua sensibilidade, você desenvolve o seu raciocínio lógico. Música é lógica. Música, ao mesmo tempo que ela tem uma parte racional, ela tem a parte total de sensibilidade, de emotividade. Então, isso é maravilhoso. E quando eu dou aula de piano, o meu aluno, ele canta as notas, ele lê as notas, ele toca. Então, naquele momento, o cérebro dele está acendendo todas as luzinhas. E isso é muito bom, é maravilhoso. Sabe o que eu acho demais que você faz na aula? Que você ensina a criança a fazer coisas do dia a dia com a música, né? Uma das coisas que mais dá certo, assim, que a gente adora fazer, é a musiquinha de guardar os brinquedos. Então, hoje eu tenho a musiquinha da escola, de guardar os brinquedos, e a musiquinha da tia Cássia. Então, cada dia ele quer um.
né? Vai ser muito legal porque você ensina coisas do dia a dia, ensina a agradecer, que nem aquela música do agradecimento do final da aula que a gente ama, ensina a relaxar, né? Porque eles brincam, brincam, pulam, e aí no final da aula eles aprendem a relaxar. No começo eles não querem ficar deitados de jeito nenhum, mas daqui a pouco eles mesmos deitam. O Gabriel deita e fala: vem, mamãe. Vem, mamãe. Aí a gente fica agarradinho ali, olhando as estrelinhas no céu, e ele quer pegar as estrelinhas no céu. E aí ele quer fazer isso aqui em casa também, antes de dormir. É demais. Os pais que sabem aprender consegue, consegue tirar muitos frutos. É. Ainda dei agora à noite, a mãe ainda me falou isso, que ela não, agora nas aulas online, né? Ela não consegue gravar muito as músicas, mas o marido grava. Não sei nem se Carol, mas o marido Peraí, grava. acho que... Então, assim, Peraí, Cassi, cortou um pouquinho aqui. Não sei pra vocês, gente. Tá cortando? aqui pra mim Vocês tá estão bom. vendo? Você estava falando, eu não consegui entender. Você falou da online, né? Que a mãe não consegue ver, é isso? A mãe muitas vezes não consegue gravar, porque são muitas vezes. Ah, tá. Gravar as músicas, decorar. Vocês não conseguem gravar tanto, mas o São marido. muitas músicas, eu também não decoro todas. Então, o marido dela tem a memória boa, hein? O marido, tipo assim, viu. Foi passear e viu um passarinho, cantou a música do passarinho. Foi e tinha Nossa. minhoca, minhoca. Isso é incrível, porque tá Não, aplicando. tem as músicas de todos os bichinhos. Quando a gente pega livro aqui em casa para ler também. Peraí, quando tá assim, costuma tirar do Wi-Fi? Pera, gente, vocês acham que eu tenho que tirar do Wi-Fi? Melhora? Não sei não, hein? Tá muito ruim, vocês estão vendo agora? Porque pra mim parece que tá ok. Pra você tá ok? Tá Pra vendo mim, aí, Cá? Eu não tô vendo a Cássia travar agora, gente. as borboletas. As borboletas estão voando livremente. Então, o que a gente faz muito aqui é na hora de ler o livro, a gente lê a historinha do livro e sempre tem bichinhos, né, em livro de criança. Então, aí tem lá o livro dos animais, o livro da historinha. E aí, às vezes, o livro é de um bichinho. Aí a gente canta a música desse bichinho. Às vezes o livro é de vários bichinhos. Aí cada vez que um bichinho aparece, a gente canta a música do bichinho. Que eu lembre, né? Tem umas que eu não lembro. Às vezes ele pede, eu fico, ai meu Deus, que música é essa que eu não sei. Aí às vezes eu vou procurar ver se eu acho online, aí não acho. Aí já teve vezes que eu mandei mensagem pra você, Cássio, pelo amor de Deus, que música é essa? Né, que filme? Que música é essa que eu não lembro? Já fiz isso com a professora da escola do Gabriel também, porque ele começa, mamãe, é aquela música. Eles E eu não querem. sei o que é. E aí eu tenho que perguntar qual que é, porque ele quer que eu cante. Então, E o legal dessas músicas, Cris, é que assim, todas as músicas que eu dou em sala de aula, elas seguem um padrão melódico, um padrão. Então, a linguagem, ela está associada à harmonia do piano e a expressão verbal que a gente faz da mesma maneira. Então, é tudo muito coerente, é tudo muito entrelaçado. Então, a criança, ela está tendo uma referência. Por exemplo, dá um exemplo. Se a música tá subindo, eu não vou falar que eu tô descendo, entendeu? é. Então, eu vou falar que eu tô voando, que o palhacinho tá indo lá pra cima na Tá escadinha. no alto, tem a do passarinho, né? Que você fala que tá no alto. O lúdico não é só palhacinho, o lúdico também é no contexto, é no que eu tô É. falando, tô tocando. Eu tenho uma coisa que eu pensei em falar aqui com você, é engraçado, que na aulinha da semana, eu toquei uma música de Mozart, pão, pão com manteiga. Eu sempre me confundo o nome dessa música. Eu Pão, vi. Eu vi aqui, você tocando no piano. Até mandei pro meu irmão para ele ver, para perguntar se ele tocava pão, essa música. fatia de pão com manteiga. É uma música para iniciante, tá? Não é uma música assim, ela parece ser difícil, mas é difícil. Eu dou logo nos primeiros anos. E É? essa Mozart compôs porque o pai dele passava a manteiga no pão, na passada. E ele prestava atenção no barulhinho que a faca fazia. Trum, trum, trum. Mentira, música disso. Não acredito, sério?
Que ele tirou a música do pão com manteiga mesmo. Achei que era um nome, tipo, sei lá de onde Isso, que ele tirou isso. música pelo barulhinho da faca rápida. Gente, olha que inspiração, né? É coisa mais lúdica do que Muito! Nossa! isso. Mas, sei lá, não sei, não sei. Eu sei que Beethoven faz 250 anos. Mozart eu não lembro. Mas há muitos anos, 5 anos, né? Muitos anos. Então, é maravilhoso, né? Ah, eu sou apaixonada. Olha, a Cici perguntou se você acha que a musicalização desenvolve a fala do bebê. Sim. Assim, a gente Essa fala mais rápido, fala melhor, fonética melhor, tudo mais. assim, a gente não pode acelerar processos. Ali são estímulos. A gente não está esperando que a criança fale antes do tempo, porque isso pode gerar um problema lá na frente enorme. Tanto a fala atrasada quanto a fala precoce, né? E se a criança não está preparada, de um modo geral, para aquilo acontecer. É tudo no tempo de maturidade da criança. Então, a musicalização, sim, ela facilita, ela é um meio, porque a gente estimula, todos os estímulos que eu trabalho dentro da sala de aula, é tudo estudado, é tudo muito bem trabalhado, é tudo muito bem priorizado. Então, eu não estou que eu faço para a gente mexer a boca à toa. Eu não estou fazendo aquilo para o pai dar risada, para seja engraçado, mas aquilo é para fortalecer a labial, é para a criança soltar, para ela se sentir, para preparar o aparelho fonador dela, para ela poder soltar, para ela ter encontrar terreno fértil. E muitas vezes, se ela está travada, ou se tem algum motivo que tá impossibilitando, até emocional mesmo. Então, entra também como uma preparação do ambiente para ela se sentir bem, para ela se sentir à vontade, para naquele terreno ela se expressar. Aí quando ela se expressa, a gente sabe que todos os nossos males, as nossas doenças, elas são emocionais, são de fundo emocional. Então aí a música aí entra a musicoterapia, né? A música tem várias ramificações, mas a música como como um momento de liberação de tensão, de relaxamento, para a criança poder se expressar, né? Então, parte por isso que no online eu fiz a expressão e educação musical, porque a expressão, a Carol tá falando, a A primeira Laurinha Laurinha, engatinhou a primeira vez na aula da tia Cassi. eu tenho foto disso, eu lembro, muito emocionante. Então a criança A gente tem 5 minutos. Olha como passa rápido a live. Tu nem imaginava que era tão rápido, né? Tá vendo? não, A gente tem 5 minutos. Você falou que você queria cantar uma musiquinha no final. Será não, que vai dar tempo? Termina o teu pensamento e depois a gente canta. então, assim, a música ela é facilitadora. Vai chegar um momento na humanidade que todo mundo vai saber tocar algo, seja porque fez aula, ou seja porque pegou um instrumento e se sentiu bem e tirou de ouvido. Porque nós somos seres musicais. Isso faz parte da gente. Ninguém pode tirar da gente a gente poder cantar, a gente poder tocar, a gente poder ouvir, né? Então, porque a música É muito musical mesmo. O bebezinho, nas primeiras musiquinhas que ele escuta, ele já começa a balançar o corpinho. É tão gostoso. ó, E dança no ritmo, né? Naturalmente, eles dançam no ritmo. então a gente tem que se conectar. Eu gosto muito das palavras harmonia, sintonia e frequência. Então, assim, a gente entrar na frequência da sintonia que a gente vibra e para a gente ter harmonia. E ajuda a nossa vida para a gente ser mais. Que delícia. Vamos cantar. Olha essa declaração da Cecília. Eu tenho que falar aqui, porque depois esses comentários vão sumir. Então eu vou falar. Só queria dizer que vocês duas foram escolhas certas na vida do meu filho. Vocês mandam muito, muito, muito bem. Amei a live. Que linda, mora no meu coração. Fofa. E a música, amadas. Que fofa. Cassi, canta a musiquinha do agradecimento.
Que é tão Vamos linda, lá. eu canto pro Gabriel dormir. Oi? Eu canto essa música pro Gabriel dormir, uma das que eu canto. Guia-me, papai do céu, pelo caminho do bem. Eu quero ser bom filho e bom aluninho também. As aves têm o seu ninho, dança céu para como os Passarinho. morar aos meus olhos e a festa papai, mãe, os amigos, mas eu posso Desejar, que mais que eu mais eu posso desejar. posso desejar, que mais eu posso desejar, que Que mais mais eu posso desejar. É. a gente cantar nossa música. Muito boa. Cris, Pena obrigada. que dá umas cortadinhas. Eu espero que quando ficar. Olha, essa live vai ficar salva no IGTV. Então eu espero que quando ela ficar salva, que não fique cortando. Mas muito bonitinha essa música. O Gabriel ama. Cris, obrigada pela oportunidade, obrigada Cássia, eu por tudo. amei que você veio aqui no meu Instagram falar de música. Fala Muito daquilo bom. que eu mais amo. É. Obrigada, amei. Acho que todo mundo gostou, gente. A gente canta junto, né? Essa musiquinha gostosa. Essa música ela faz parte da nossa casinha, da música. Meu pai ele recitava para mim e eu coloquei a melodia. Então, assim, ela me traduz. Ela é a minha. Muito show. Gente, a gente tem 1 minuto. A Cássia tá com aula online agora que a gente tá em quarentena. A gente tem 1 minutinho e 57, tá aparecendo ali. Então, ó, a Cássia tem aula online. Quem precisar, quem quiser fazer enquanto a gente tá em quarentena, enquanto a gente tá em casa e a escolinha não tá funcionando, as aulinhas estão ocorrendo online. Fala com ela. Eu vou deixar o contato aqui com vocês nos comentários do IGTV. Eu deixo o Instagram dela. Mandem direct se vocês quiserem que seus filhos façam aula com a Cássia. Porque é muito gostoso, eu recomendo para todo mundo, até para os meus pacientes quando vão lá no consultório, eu sempre falo, gente, mas ele não faz aula de música, vai lá conhecer a tia Cássia. Tem muitos pacientezinhos teus comigo. Tem. É uma troca, né, Cássia? Porque eu também tenho um monte de aluno seu lá. A gente vai conhecendo, né? É a sintonia, é a frequência, a vibração. Isso que é o Pois mais é. gostoso. Ó, a Heleninha cantou junto. Fofa. A gente vários depois. Gente, agora tá acabando mesmo, 1 minuto. Vamos nos despedir. Adorei que vocês participaram, conversaram bastante com a gente aqui. Pena que nossa conversa aqui esse monte de comentário não fica salvo agora no IGTV. Mas tudo bem. Quem estiver assistindo no IGTV, comentem aqui nos comentários. A gente sempre responde, né, Cássia? Sim. Uma dúvida também, se eu puder ajudar, eu também esclareço. Boa noite para todos. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, Cássia? Da primeira, da estreia? Foi. Que ótimo. Então, boa noite para todos. Tchau, gente. Até a próxima. Não, eu vou encerrar aqui, ó. Vai ter...